Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Insight Box, o seu happy hour digital, por enquanto quinzenal, com os melhores profissionais do marketing digital, para conversar sobre justamente tudo que envolve o mundo dos negócios de forma leve e não gourmetizada. Mais uma vez aqui, muito prazer, tá o meu grande amigo, grande parceiro, Diego Rocha, uma nota em branco, e hoje a gente está aqui para falar sobre produtividade para profissionais criativos. Fala, Diegão, como que você tá, meu parceiro? Fala, Brunão. Fala, pessoal que tá aí ouvindo a gente. Cara, tô bem empolgado aí com mais um episódio do nosso Insight Box, Happy Hour Digital. É isso aí. E bora pra cima falar sobre esse tema maravilhoso aí que eu gosto muito. Ah, que bom. Por isso que você está sempre nesses temas, cara. É isso aí. Mas vamos lá. Pessoal, puxando aqui, dando um pouco mais de contexto, falar sobre por que a gente quis falar sobre produtividade, né? Porque primeiro que é uma pauta que vem, assim, ganhando cada vez mais força nos últimos anos, né? Eu acho que, poxa, desde 2016, 2017, é um assunto que só ganha cada vez mais palco e está ramificando cada vez mais, né? Então, as pessoas estão procurando cada vez mais formas de serem produtivas nos seus trabalhos, e a gente teve uma mudança muito grande do mundo, literalmente, né, a partir de 2020, que empurrou certas mudanças que estavam acontecendo num ritmo um pouco mais lento, e a partir de 2020, com a pandemia, isso mudou da água para o vinho, foi meio forçado. E agora, né, que a gente está tentando voltar ao normal aos poucos, né, a gente está vendo as novas ramificações de produtividade, como ser mais produtivo, e eu acredito que nós, né, profissionais criativos, a gente sentiu bastante isso até de formas diferentes, né? Então, acho justamente por isso que a gente quer trazer essa pauta hoje, até porque tem, né, eu, como tenho esse background do design e o Diegão, que tem um background de copy, de texto, é legal de novo a gente trazer esses dois panoramas de, cara, como foi essa mudança, de como cada área, cada segmento sentiu isso, enfim, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, Diegão, cara, dá um contexto para a galera aí, dentro do seu nicho, digamos, dentro da sua rotina. Cara, como foi essa mudança, assim, essa transição de produtividade, questões mais à distância? Você sempre trabalhou assim? Como é que foi? Se mudou alguma coisa para você ou não? Fala um pouquinho para a gente aí, por favor. Massa, mano. Cara, a primeira vez que eu fiz home office foi em 2018 e acho que não só pra mim, mas todo mundo que me conhecia Uhum. foi algo completamente chocante, né? Tipo, como assim esse cara tá trabalhando de casa? Tá assistindo, tipo, era 2018, ano de Copa. Sim. Eu, no intervalo da Copa, a empresa permitiu que não trabalhasse, né? Então, o jogo do Brasil ali, digamos, Uhum. eu podia assistir o jogo do Brasil com a minha família e depois voltar pro trabalho. Era um Uhum. trabalho que dava para ser executado à distância, né? Não é todos que dá, mas a Uhum. grande maioria de trabalho de escritório, a verdade é que dá para executar de qualquer lugar. Sim. E, sendo bem honesto, as primeiras sessões de trabalho home office foram desafiadoras, porque, querendo ou não, cara, o ambiente faz diferença. O ambiente influencia. E às vezes é positivamente, às vezes é negativamente. E a minha Perceber isso não é casa, simples, né? e a minha casa é uma casa cheia de criança, cheia de Uhum. gente. A minha mãe teve muitos filhos, né? Então eu tenho muitos sobrinhos. E eles estão sempre visitando a avó, então eles estão sempre por aqui. Então o desafio sempre foi muito grande e muito constante. E aí eu percebi que naturalmente eu não era um cara muito produtivo, naturalmente falando. Então o que que eu fui fazer? Eu fui atrás de ferramentas para me tornar um cara mais produtivo, para operar, né? Na época eu fiquei fascinado pelo termo alta performance, né? O Gabriel Goff trouxe essa linha. Com certeza. Depois ele acabou sumindo, mas enquanto ele estava ali ativo e operante, eu fui atrás das ferramentas, das dicas, das sugestões, dos rituais, das práticas. E em 2020, eu já estava, teoricamente, 2 anos praticando esse home office. Então, para mim, foi muito. Não teve muita diferença. Ou Uhum. seja, eu já estava ali praticamente desde 2018 trabalhando à distância. Então, eu fui construindo uma rotina. Eu fui entendendo os horários que eu era mais
produtivo, eu fui encaixando um exercício físico ali na parte da tarde, Uhum. cara, uma rotina matinal pela manhã com leitura, com alongamento e tal, e eu fui percebendo que isso faz diferença, né, você construir uma rotina, por mais que ela acabe se desfazendo, você reconstrói uma mais forte, uma mais poderosa para o momento, Total. faz toda a diferença. Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu já estava habituado. Então, eu não senti tanta diferença. Mas foram Uhum. praticamente 2 anos sofrendo para aprender a trabalhar em home office, né. Então, eu imagino que foi muito desafiador para a maioria das pessoas, porque em casa não é literalmente o melhor ambiente para se trabalhar, a não ser Uhum. que você tenha um home office de fato, ou seja, um escritório, Um ambiente, né, modulado só para isso, né, exclusivamente. exatamente, né, a não ser que, por exemplo, tu more em um apartamento só você e tua esposa, ou só Uhum. você, né, no caso, se você é uma pessoa solteira. Uhum. Isso faz diferença, principalmente se você é uma pessoa introvertida, principalmente se você é uma pessoa, falando de perfil comportamental, observadora. É o tipo de pessoa que Uhum. tá muito feliz em não se comunicar com os outros, você só quer observar. E eu tenho esses 2 pontos. Eu gosto de observar, tanto é que eu saio na rua de fone. Uhum. Porque eu não quero, olha que louco também, isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sou um cara completamente auditivo, então os sons me distraem e, às vezes, me chamam a atenção. Então eu ando de fone na rua para continuar concentrado nas coisas que eu Que quero você quer, fazer, né, no meu exatamente. pensamento, etc, Uhum. etc. Ao mesmo tempo que eu estar aqui de fone, ouvindo uma música, ouvindo algum tipo de podcast, alguma coisa, ativa ainda mais o meu lado observador, porque eu tenho que ficar atento se tá vindo carro, se não tá vindo carro, Uhum. se, sei lá, tá acontecendo alguma coisa doida na rua, né, sei lá, uma perseguição, um assalto, ou seja, eu tô olhando pra tudo que é lado e percebendo mais coisas. Sim. Então eu tenho bem dividido esse lado meu observador, mas ao mesmo tempo quando eu paro pra conversar com alguém, eu sou completamente atencioso, eu gosto de manter aquela conversa, eu não tenho pressa Uhum. pra terminar a conversa, ou seja, também gosto de interagir. Mas tem esse lance do autoconhecimento. Para algumas pessoas vai ser maravilhoso, vai ser a melhor coisa que poderia acontecer, Com né. certeza. Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus programadores, eles amam completamente o home office, mas às vezes a cultura empresarial não permite que o cara fique de casa, quer que ele vá para o Sim, escritório. E às vezes sim. ele fica puto e quer arrumar um outro job para poder trabalhar de casa. Ao Uhum. mesmo tempo que eu vejo pessoas que literalmente amam ser, prestativas e elas acabam perdendo a performance por estar em casa. E aí que entra esse tema de produtividade, porque não é só uma diquinha, não é só, um hábito que você encaixa, é uma estratégia, é o tempo todo uma estratégia. Sim. É desenvolver sistemas, né, cara. Eu acho que essa foi a grande questão, assim, que eu aprendi e é muito legal te ouvir e, cara, e ver que eu fui o contrário disso, é muito engraçado, né, você falou, cara, do ambiente, tudo tal. Eu vim de uma rotina totalmente presencial, assim, então trabalhava em, né, tive a minha própria agência, era num coworking, então, assim, a minha rotina era conviver com gente, tipo, segunda a sexta, pelo menos, assim, e, cara, isso fazia parte da minha rotina total, assim. Então, a minha rotina, literalmente, ela seguia a ordem do dia, sabe? Chegava a galera, tomava um café, trocava uma ideia, tinha um almoço, blá, 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 produzia, saía para reunião, voltava. O número de reuniões, ele era meio, tipo assim, meio não, ele era completamente reduzido por conta do fator presencial, né? Cara, se eu tenho uma reunião e é X lugar, não dá tempo de eu voltar ou ir em outra, enfim, era uma por dia, assim, com o cliente, tecnicamente, né? Então, mudou. Essa era a minha rotina, então mudou muito. Então, assim, cara, eu tive muita dificuldade, assim, com o home office no começo, assim, nossa, é muito. Era muita informação e eu tinha uma dificuldade absurda de processar tudo isso, assim. Então, tanto que a minha produtividade caiu pra caramba. E eu também, né, tinha essa questão de alta performance e tal, ter rituais, cara, que isso é uma, na verdade, não digo nem nenhuma dica, né, quase que um princípio, né, acho que como você destacou bem, assim, se conhecer, saber quais são os rituais que são bons para você,
mas eu me via numa realidade onde simplesmente nenhum dos meus rituais começou a funcionar mais, sabe? Tipo, era muito complicado. E aí que eu percebi que era essa questão, cara, que era sobre sistemas, sabe? Eu não estava conseguindo operar mais nesse sistema novo. Cara, você tem 1 milhão de reuniões por dia, se não uma seguida da outra, às vezes, cara. Um negócio assim que antes, para mim, era inconcebível você ter uma reunião das 2 às 3 e outra das 3 às 5, sabe? Para assuntos completamente diferentes e com um viés criativo. Era reunião que você tinha que ir lá conversar, ouvir problema do cliente. Então, assim, eu tive uma dificuldade tremenda para me adaptar. Confesso que ainda tenho, então, justamente por isso, assim, que eu quis puxar essa pauta como essa, assim, cara, produtividade em 2022, tipo, o que isso significa, quais são os limites desses sistemas e quais sistemas existem, porque essa que é a grande realidade, né, cara, cada pessoa opera de um jeito, como você bem falou, um programador, cara, ele prefere ficar isolado, talvez ele precise desse flow, né, para codar, né, igual eles falam, ficar num flow ali, tipo, codando e tudo, mas eu sinto que pelo menos, eu preciso de coisas diferentes, assim, por trabalhar com muita criatividade, até de maneira executiva, sabe? Idealizar conceitos, como a gente falou no episódio passado, né? O meu talento é sintetizar coisas. Então, cara, eu preciso de um tempo para pensar literalmente, para rabiscar, para rascunhar e trazer isso para as pessoas com mais qualidade, sabe? Pô, por exemplo, vamos imaginar que a gente está criando alguma coisa. Diegão, trouxe isso aqui para você. Cara, eu gastei muitas horas fazendo aquilo. Então, essa é a grande diferença, assim, que eu senti nessa transição aí do presencial para o full digital. E, cara, entrando num ponto que tu falou sobre reuniões, né? No home office, às vezes você queria encaixar uma reunião a cada hora. Uhum. E a chance de dar merda é de, sei lá, 99%. Porque sempre atrasa uma, igual, Uhum. dá um exemplo real hoje. A gente tinha marcado 30 minutos antes. Eu tive Uhum. que pedir mais 30 porque eu me enrolei aqui e acabou que estendeu mais uns 15 até a gente estar literalmente pronto para gravar. E isso é normal, acontece em todo lugar, até no presencial. Uhum. E às vezes você, por estar home office, fala, não preciso sair nem do meu lugar para começar outra reunião, vou marcar uma das 11 sei lá, uma das 10 às 11 e uma das 11 a meio-dia. Só que tem um pequeno detalhe aí. Quando você é criativo, por mais que você seja muito criativo, fala, porra, qualquer hora eu consigo fazer um desenho, qualquer hora eu consigo escrever um texto. Se você sai de uma reunião longa e entra numa outra reunião longa e tem que produzir logo depois, tua cabeça não funciona, velho. Entrar numa reunião e absorver informações é a mesma coisa que esvaziar seu tanque. Você Uhum. precisa reabastecer. E aí entra num outro ponto, que tem as vantagens do home office e às vezes pode ser um perigo também, um deslize. Sim. Que às vezes, quando você está em casa, você precisa literalmente descontrair o que você acabou de ouvir numa reunião, e às vezes você vai lá e põe um vídeo diferente, começa a ler um livro, ou, cara, dá uma volta no teu bairro, né? E uma coisa que um dos meus mentores faz até hoje, é literalmente o sistema de criatividade dele, ele vai dar uma volta, ele, tipo assim, ele é um cara que manja de tudo, né, de criatividade. Uhum. E ele também era designer. Então ele vai dar uma volta no bairro, ele começa a procurar formas. Ou seja, ele olha uma mancha na calçada que parece um cachorro. Daí ele vai lá, tira uma foto e desenha um cachorro na mancha, assim, tá ligado? Que Aí massa. ele olha pra árvore e vê sei lá, um buraco que parece uma bola de futebol. Aí ele vai lá e desenha a bola no buraco, assim. Aí ele começa a olhar por perspectivas diferentes. Tipo, ele olha, sei lá, tá andando na Avenida Paulista. Ele olha bem de baixo, assim, pra cima, pra ter um olhar diferente. Sei lá, tá na Uhum. grama, ele vai bem pertinho da grama. Então ele começa a explorar coisas novas. E é, tipo, muito comum, toda semana ele tá visitando uma galeria de arte, tá visitando, sei lá, um bar diferente, né? Uhum. Um café diferente, Sim. conhecendo coisas novas, que é Sim. literalmente os inputs, né? Então, para quem trabalha com criatividade, tem esse benefício de às vezes poder colocar novos inputs, mas se você não controla isso, acaba sendo um malefício, porque
Às vezes a sensação de dopamina ali é muito boa, de você estar fazendo uma coisa que vai te Uhum. ajudar depois. Sim, E um grande erro que eu cometi foi não entender que ter várias reuniões no dia me atrapalhava na hora de produzir algo criativo. Literalmente. Era, às vezes, praticamente impossível escrever alguma coisa em dia que eu tinha mais de 2 ou 3 reuniões. sim, Porque às vezes eu não tinha tempo entre os intervalos, e às vezes depois de todas as reuniões, quando eu tentava escrever, eu não estava energizado o suficiente, sim. criativamente falando, tá ligado? Cara, inclusive, para quem gosta de métodos e livros e tudo mais, cara, leiam o Design Thinking do Tim Brown. Ele para quem não sabe, o Tim Brown ele criou aquele modelo do duplo diamante, sabe? Que é dois diamantinhos um do lado do outro, assim. E, cara, ele fala, literalmente, foi pesquisar como o cérebro funciona. É impossível você criar e julgar ao mesmo tempo. Então, ele mostra que o cérebro ele troca as funções. Então, por isso que quando você faz as duas coisas, digamos, você fica nesse switch, né? Trocando, trocando, trocando toda hora, é mais desgastante. Então, você não consegue fazer aquilo durante muito tempo. Ou vice-versa também. Se você está fazendo algo de um lado só e de repente você gastou boa parte do seu dia, por exemplo, julgando, que é o que uma reunião faz, né? As pessoas ficam falando e você vai blá, 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 bom, ruim, não, sim, não, tal. Quando você vai mudar para o outro lado, que é criar, você não tem mais energia, que foi o que você falou. Tava na reunião, todo mundo fala um monte de coisa, input, isso aqui sim, isso aqui não. Quando você foi, beleza, agora eu vou criar. Cara, sua mente está totalmente agitada e não rola. E o contrário também funciona. Você está no seu flow de criar, de fazer as coisas, e de repente você tem que entrar numa reunião, você tem que puxar as informações. Nossa, essa reunião é sobre o quê? O que eu tenho que falar? Quem que vai estar na reunião? Então, assim, o inverso também funciona. Então, eu acho que o home office, justamente por essa questão que você falou de reuniões uma atrás da outra, assim, que as pessoas até vão encaixando, né? Tem esse ônus aí das agendas abertas, né? As pessoas vão encaixando horários dela nos seus horários, e isso se torna, no longo prazo, um problema na minha visão. Então, saber gerenciar, ter essa gestão própria desses inputs, como bem você falou do exemplo do seu mentor, cara, é genial, porque ele se conhece, né? Acho que até ele se conhece no sentido de como ele cria, como a mente dele funciona nesse devaneio criativo, né? Tipo, nossa, bate o olho, a mente dele já flui nesse processo. Ele só ordenou o processo para aquilo ser bom para ele, né? Que ao mesmo tempo é um reset e ao mesmo tempo é um input, né? De ele estar tá processando coisas assim. Então, isso é bem foda, mas destacar, galera, que é assim que a mente funciona. Não tem como a gente querer lutar contra isso, sabe? Não dá. Até acho que uma coisa importante para falar no assunto produtividade são as falácias, né? Esse sentido de a gente cai o tempo todo em muitas falácias de produzir mais e mais e mais e mais e mais. E eu, pelo menos, cada vez vejo que nem sempre é sobre isso, né? Acho que a gente acaba caindo numa armadilha de uma escala humana, né? Sempre de, eu faço isso, com esse esforço eu faço 2x, preciso fazer 4, 5, 6x, e nem sempre uma quantidade maior significa, de fato, uma melhora, né? Às vezes é só mais ruído, é só mais, digamos assim, trilhos errados que você coloca no seu caminho para você mesmo tropeçar. Acho que até esse projeto mesmo aqui do Insight Box já foi, digamos assim, experimento muito disso, de querer fazer várias coisas, várias pautas com várias pessoas, e, cara, simplesmente não funcionava por conta disso, assim, sabe? Não, não é assim que isso funcionava. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Produtividade nem sempre é essa loucura toda de produzir mais e mais e mais e mais, assim, sabe? Acho que tem que ter um filtro muito grande aí de qualidade e pausas, digamos assim, planejadas para você afiar esse seu machado da criatividade, né? Porque como você bem falou, cara, é um eterno funil, né? A gente já falou isso várias vezes até sem gravar. Você precisa incubar as ideias, né? Você precisa ter elas guardadas num canto para você cruzar depois com a oportunidade, com o contexto. Então acho que isso tem que ficar bem, bem falado também. Exatamente, mano. Até trazendo um case real aqui, eu entrei para uma das maiores empresas de marketing esse ano. E, cara, a minha segunda-feira era um inferno, porque tava numa posição de criativo, copywriter, redator, e tinha 4 reuniões. Ou seja, às vezes eu ficava mais de 5, 6 horas em reunião, em plena Nossa, segunda-feira.
E eu tinha que entregar as paradas na segunda-feira também. Ou seja, tinha que escrever. Às vezes sobrava tempo depois das 7 horas da noite. Porque no intervalo entre uma reunião e outra, eu tava respirando pra... Como é que eu vou criar essa porra? O que que eu vou fazer? Né? Deixa eu dar uma Tipo, caminhada, deixa eu dar um... né? Deixa eu comer, deixa eu né? almoçar, Deixa eu viver, né? deixa eu viver, tá ligado? E era bizarro, por quê? Era cultural da empresa, né? E aí uma vez eu conversei com o head lá, daí ele falou assim, cara, você tá resistente. Aí eu falei assim, como assim? Você tem que aceitar que aqui vai ter sempre reunião e usar a reunião ao seu favor pra criar as paradas. E aí foi um puta insight legal, só Uhum. que isso não resolveu o problema de ter muitas reuniões, tá? Tipo, é difícil. Por mais que eu entrasse na reunião e falasse assim, galera, eu pensei nessa ideia de copy, alguém pode pensar numa ideia melhor, já ia escrevendo copy na reunião, Uhum. eu sou o tipo de cara que não consegue ser tão versátil assim, porque se eu tô ouvindo algumas coisas, tô escrevendo, Uhum. isso me atrapalha. Como eu falei, Sim, eu sou auditivo. Se eu for ouvir alguma coisa enquanto eu sim. tô escrevendo, tem que ser uma coisa instrumental. Não Uhum. pode nem ter vocal, porque se tiver vocal, eu me perco no pensamento, tá ligado? É, na letra da parada, né? Me perco fácil. E é super importante ter essa consciência, galera. Eu tô numa posição agora de, sei lá, ser um cara mais estratégico, trabalhar um pouco mais com gestão, delegar algumas paradas. E eu já percebi que a galera que tá lá comigo, às vezes pedem reunião, e eu fico pensando, cara, esse cara é criativo, ele tá pedindo reunião, que porra Uhum. é essa? Que ser humano é esse doido que tá querendo fazer reunião enquanto ele tem que entregar um monte de coisa? E às vezes é necessário, né? Quando você quer entender o cliente, quando você quer entender o Uhum. produto, quando a tarefa não tá legal, o briefing não tá legal. Mas reunião para aprovar uma peça com o cliente, cara, às vezes só é necessário se o cliente for chato, aí ele não entende o seu trabalho, aí você precisa literalmente defender a sua Uhum. estratégia. Sim. Ou, às vezes, sei lá, velho, eu lembro que ele queria simplesmente marcar uma reunião para, sei lá, falar com o cliente sobre uma coisa que ele poderia mandar mensagem. E aí eu falei, velho, não faz reunião, vai tomar muito Uhum. tempo, esse cliente vai falar muito, Sim, vai sim. trazer novas ideias, vai complicar a Sim. gente. E é o que sempre acontece, dependendo do cliente, é o que sempre acontece, porque o cliente, ele tá Uhum. imerso no negócio, ele tá imerso no produto. Quando a gente Sim. tá falando de marketing aqui, de carreira criativa, Uhum. então a cada reunião, às vezes ele vai trazer 3, 4 novas ideias que na cabeça dele pode ser aplicada imediatamente. Uhum. E isso é horroroso pra gente, porque cada ideia dá um puta trabalho, Sim. né. O Lapidar a ideia, né, cara? Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar bem claro, assim. Esse é um grande dificuldade do profissional criativo, porque a ideia, primeiro, ela nunca vai encaixar de primeira. Normalmente, ideias são sempre, digamos assim, naturalmente são meio lúdicas, né? Então elas não têm uma forma muito clara. E o grande objetivo do nosso trabalho é dar forma para isso e colocar de uma certa forma linear, que aquilo vai encaixar no negócio, aquilo vai fluir e vai gerar resultado. E esse processo todo, se você ficar indo e vindo, é um problema, como você bem disse. Você tem que saber a hora de fazer as coisas. Pô, esse seu exemplo que você deu é perfeito. Tipo, cara, você vai querer. Você está no processo de criar um negócio, na verdade, de lapidar o negócio, né? Porque você já teve os inputs. Se você tem alguma dúvida e vai falar com o cara em reunião, ele vai parar tudo que ele está fazendo, ele vai querer engajar com aquilo, e você vai dar inputs para ele, ele vai te flodar com um monte de coisa. E aí, pelo menos na minha experiência, o que você acabou de criar no passado aqui até chegar na reunião, vai meio que. meio que se perde, é como se não Sim, tivesse sido válido, né. E aí sim. entra um lance também que eu acabei de ver, e não recomendo pra você que tá ouvindo a gente agora. Cara, a gente pegou um projeto muito foda, é um cliente que tem um dos maiores portais de conteúdo do Brasil, no nicho dele. Uhum. E aí a equipe dele não é nem o cliente, que a gente não tem acesso ao cliente, que é um cliente, entre aspas, estrelinha, Aham. né. Sim. A equipe dele teve lá uma ideia de fazer uma Black Friday 2 semanas antes da Black Friday. Hum. E aí, se fosse fazer o básico bem feito, cara, já estaria pronto. Só que eles decidiram fazer que ia ter uma ideia legal, lá, lá. O cliente começou a desenhar a porra de um funil gigante e a gente
por querer agradar, digamos assim, falou que ia dar para fazer. Hum. Mas a realidade é que, cara, esse tipo de coisa precisa de uma margem de segurança. É uma coisa que o Brunão me ensinou pra caralho. Precisa ter uma margem de segurança, velho. O ser humano, às vezes, não funciona. Às vezes ele tá num dia ruim, às vezes ele vai ficar doente, às vezes ele vai ter um problema familiar, vai ter um problema Uhum. pessoal para resolver. Isso acontece muito. E quando a gente aceitou rodar essa Black Friday, 2 semanas antes, praticamente uma semana antes, porque eles não aceitaram a minha estratégia de ser um único dia, uma oferta meio que relâmpago, Uhum. meteórica. Eles Sim. falaram, meu, a gente tem que vender o quanto antes, como se isso fosse bom. Estrategicamente falando, eu tentei vender a ideia de que, pô, um dia só ia gerar muito mais pressão e É. talvez até mais vendas. E aí acabou que, mesmo com várias pessoas envolvidas, mesmo com uma boa distribuição de tarefas, tem coisas que são dependentes uma da outra. Não tem como Sim. começar o design antes do copy estar pronto, não tem como implementar a página antes do copy do design estar pronto. Exatamente. E aí, cara, acabou que a gente entregou tudo, mas foi um pouquinho atrasado, e eu tô com um pressentimento de que não vai ser grandes coisas, Uhum. mas poderia ter sido. Sim. Então, às vezes, galera, vale a pena você se posicionar e falar, ó, esse tipo de coisa não rola, o que a gente pode fazer é isso aqui, basicão, bem feito, que foi uma coisa que eu aprendi com um cara muito foda, acho que até comentei um pouco com deles na última reunião, e é uma coisa que eu até tava falando pra esse carinha da minha equipe, esse copy, ele falei, velho, a gente se emocionou, aceitou uma parada que não ia ser legal para fazer, Uhum. eliminamos a nossa margem de segurança, e Uhum. agora, se o cliente ficar insatisfeito, a culpa é nossa, porque a Sim. gente deveria ter defendido melhor a nossa estratégia e ter defendido melhor o nosso trabalho. Sim. Então, entra nesse ponto, às vezes você, por estar começando, ou por não ter esse tipo de consciência, está sempre aceitando as sugestões do cliente e falando que dá. Sempre fala que dá. Sim. Mas quando você aprende a falar não, às vezes, você ganha muito mais respeito do cliente do que aceitando tudo e tentando se matar para entregar uma coisa que às vezes ele vai criticar e não vai nem querer rodar. Não, com E o certeza. maior risco de todos é não rodar, porque se você não rodar uma campanha, significa que não entrou dinheiro pro bolso dele, e não entrando dinheiro pro bolso dele significa que ele não vai ficar feliz em te pagar por isso. Uhum. E toda a expectativa que você criou para você e para ele cai por terra, né? Eu acho muito massa você falar essa questão da margem de segurança. E isso foi algo, cara, que eu digo assim, que hoje nossa, eu falo muito isso para as pessoas, e é algo que eu demorei para aprender, e quando eu aprendi foi algo doloroso de aceitar, sabe? De você cravar isso, digamos assim, na sua rotina num nível que você, toda vez que você tem a tentação de dizer sim de novo, você lembra de assim, cara, a minha margem de segurança está em X%. Tipo, se eu passar daqui, a chance de eu me ferrar é grande. E como bem você disse, cara, que quem tá no começo é foda, porque você nem sabe essa margem de segurança. Você nem sabe qual é a sua margem de segurança, qual é a margem de segurança daquele tipo de projeto, sabe? Então, eu acho importantíssimo vocês estarem sempre traqueando isso, assim, sabe? A relação de esforço, resultado e energia, sabe? Porque tem um esforço de você fazer a operação e a energia que você gasta, né? E o que sobra perante o resultado que veio. Porque, cara, outra questão que é muito comum, dificilmente, gente, no começo da carreira de vocês, assim, criativa, vocês vão tocar um projeto só, que ele é, nossa, super bom, que vocês fazem as coisas direitinho. A realidade do profissional criativo de hoje é que ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como bem o Diego disse, assim, se você tem uma margem de segurança baixa, basta uma coisinha pequenininha que seja dar errado para descaralhar tudo, sabe? Então um cara que, sei lá, acordou doente e não produziu, vai afetar o seu trabalho, que aí vai atrasar a sua vida em um projeto e você, digamos assim, você não vai conseguir não fazer esse para dar atenção para o número dois. Porque no momento que você começar a fazer o número dois, o cara do número um, ele vai, cara, entreguei aqui, ó, vamos acelerar porque tá atrasado. E aí, ó, você já se ferrou. Então, de verdade, gente, margem de segurança.
é aquela coisa, se der alguma merda, quanto tempo eu tenho para poder me estabelecer de volta num ritmo bom, sabe? Então, tenham isso sempre em mente, sabe? As pessoas acho que não calculam isso. Isso até é um erro de novo, de escala humana, né? A gente sempre projeta as coisas imaginando que tudo vai dar certo, sabe? Às vezes até fechar um projeto, né? Um projeto de 3 meses. Eu falei assim, tá, mas a margem de segurança é de quanto? Sabe? Se uma reunião dessa atrasar, né? Ou ter que ser adiada, mudar de posição, de dia, como que tá? Sabe? Ainda pensando de novo, na produtividade de 2022, que a gente tá nessa doideira de 1.000 reuniões, de vários projetos diferentes, na mesma semana, no mesmo dia, que sabe? Então, assim, reflitam sobre a margem de segurança de vocês. De novo, até puxando o gancho que eu falei lá no começo. Se você, alguma coisa dá errado, você tem que bloquear aquilo em um tempo, uma janela de tempo que seria para outra coisa? Seria para você estar revisando, para você estar pensando, incubando uma ideia? Se os blocos de tempo estão começando a se encavalar, você já está errado. A sua margem de segurança já está baixíssima. Porque, de novo, numa dessa, se você não revisa, como o Diego falou, cara, vai entregar um negócio ruim, aquilo vai rodar, e quando estiver rodando, você vai perceber que está cheio de erro, a copy vai estar com erro, a arte vai estar errada, enfim. Isso quando roda, né? Porque o cliente provavelmente ele é um pouco mais preciosista. Então ele não Sim, vai querer rodar se tiver erro, ele não vai querer exatamente. rodar se o design tiver feio. Uhum. Cara, são várias coisas, tá ligado? Sim. E aí entra também no ponto de, tipo, durante muito tempo, velho, eu sofri muito por, cara, superestimar minha capacidade de entrega. Eu acho que esse é o ponto dos criativos, às vezes, que estão Uhum. engajados com o projeto. Fala, não, dá pra fazer, consigo sentar aqui e, cara, é rapidão, isso daí eu já fiz. E aí, às vezes, você se baseia em históricos passados, às vezes você tava num momento relaxado, cara. Uhum. Acordou cedo, tomou um café de boa, sei lá, pegou um livro, deu uma lida, aí você teve uma ideia, você começou a trabalhar, não sei o que, o bagulho ficou foda e você entregou rápido e foi produtivo naquele dia. Aí você, porra, acha, nossa, então é isso. Vou conseguir fazer isso toda vez. Só que não é bem assim. E aí, às vezes, quando você mede os pés pelas mãos e coloca uma reunião atrás da outra e tem que entregar a parada no dia, acontece muitas vezes, principalmente comigo, que na hora que eu sento pra escrever, não sai. É como se tivesse literalmente com as mãos atadas, amarradas ali, e fala, Uhum. porra, não tô conseguindo escrever isso. E às vezes é a primeira palavra, não sai, velho. Uhum. Porque é muito louco isso. Depois que começa a sair as primeiras linhas, você acaba desenrolando. Sim. Só que o cliente, ele não quer qualquer coisa. Ele quer, às vezes, o melhor, tá ligado? Ele já deu, às Sim. vezes, um norte pra você, quer que você execute a melhor coisa. E quando você não fica confiante no seu trabalho, quando você vai apresentar, você não apresenta confiante, e aí o cliente, às vezes, ele acaba recusando Ele a sente, né, proposta cara? Sente, né? Que você, por pô, o conta. cara tá, o cara tá justificando cheio de dedo, explicando às vezes uma vírgula que, cara, que não precisa. Então, eu concordo totalmente com o que você tá falando, cara. Totalmente. Exatamente, cara. E assim, tem uma linha tênue aí entre você discutir sobre o que é estratégico para o seu trabalho e aceitar que é o limite do cliente, né? Então, por Uhum. exemplo, tem cliente que, cara, é uma linguagem formal. Por mais que seja muito comum na internet você ser informal e às vezes usar gírias e às vezes Uhum. abreviar palavras, Sim. super comum, o cliente às vezes não vai querer, não vai admitir, né? Às vezes ele vai querer que você seja completamente rígido ali na comunicação, Formalzão, né? né? Norma culta, gramática, tudo certinho, porque para ele é extremamente importante. Às vezes o cliente não vai nem querer que você venda o produto, porque no histórico de branding dele ali, ele trabalhou muito mais uma questão de lifestyle, de, porra, de sensações e etc, etc. Não promete Uhum. nada, né? No copy hoje em dia, na parte de texto comercial mesmo, que é como a gente é visto, né? O texto de copy, é um texto que Uhum. literalmente vende. É muito comum prometer umas paradas para chamar a atenção, né? Porque aquilo é um impacto muito forte, né? Um impacto muito comum
de se utilizar, mas não é a única forma. Uhum. E às vezes o cliente não quer prometer nada, velho, porque é arriscado para ele, né? Então, tipo, Sim, na área da saúde, por exemplo, é até bloqueado o seu anúncio se você promete alguma cura, tá sim, ligado? sim, E aí entra várias linhas tênues que você tem que estar cada vez mais preparado para lidar com isso, sim. né? Então, entender que também é uma questão de tempo, tá ligado? A produtividade ela vai vindo em camadas assim. E aí entra de você ir atrás, né? Como eu falei, quando eu Uhum. comecei, naturalmente não era nada produtivo, principalmente numa profissão criativa. Uhum. E aí eu fui atrás justamente do que o Bruno falou, de sistemas, processos e métodos que literalmente fazem a mágica acontecer para mim. E ainda assim, de tempos em tempos, eu preciso refazer a rotina para ter algo novo e conseguir me manter engajado ali com o que eu estou criando, porque a verdade é que pessoas realmente muito criativas não se dão bem com rotinas preto no branco ali, tipo, cara, fazer todos os dias essa mesma coisinha assim, nananana. Uhum. Às vezes ele precisa de algo novo, ou então remodelar a cara da parada, colocar um Sim. novo desafio, alguma coisa para continuar acontecendo. Não dá para ser extremamente metódico na parada, né? E é paradoxal, né? Porque você fala assim, cara, você precisa de uma rotina para produzir, né? Para você produzir de forma saudável, mas precisa que mude também para você continuar engajado. Mas o que eu aprendi é que dá para você colocar essas mudanças, até pequenas mudanças, não precisa mudar da água para o vinho também, de forma programada. Então, assim, cara, eu, por exemplo, a cada 3 meses eu revejo os meus sistemas. Tipo assim, cara, como tá a minha rotina? Porque, de novo, como você bem disse, elementos mudam. Então, assim, eu, por exemplo, voltei para academia, voltei a lutar, por exemplo. Os treinos só são à noite. Então, mudou um pouco da minha rotina. Então, tem dias que eu tô indo dormir um pouco mais tarde, que até eu chegar da academia, tomar banho, comer, você ainda tá um pouco mais agitado. E isso afeta o outro dia, já não consigo acordar tão cedo como eu acordava. Então, você tem que rever os seus sistemas, porque, primeiro de tudo, a vida muda, naturalmente muda, né? Talvez a mudança é a única coisa que você tenha certeza que vai acontecer. Então, só para agregar nisso que você estava falando. Mas antes de você entrar nesse assunto, cara, eu quero muito destacar 2 pontos que eu acho que vão ser insights bem fodas assim, para a galera, e a gente também já conversou muito sobre isso. Primeiro ponto que você disse, a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo e superestima o que a gente pode fazer no curto prazo. E isso, cara, eu vejo que é meio que o hors concurso, assim, do profissional criativo. Ele hypa muito fácil, então, assim, vem uma oportunidade, ele, nossa, acha que aquilo vai mudar a vida dele, enfim, ou vai ser algo muito incrível, e ele superestima aquilo no curto. Nossa, posso fazer, dou um jeito aqui, trabalho no final de semana, vou pedir umas pizzas no Red Bull, vai dar certo. Só que no longo prazo ele, não sei, ele desanima, e fica muito essas questões, e acaba Às vezes é tropeçando um nem no pouco. longo, né, velho? Às vezes é no semana seguinte, no mês Sim. seguinte, e já tá. Ah, caralho, Não não sei era o que eu não, esse esperava. projeto aí, exatamente. E, cara, o segundo ponto, que é justamente o que você falou, cara, que o tempo. Eu acho que a gente tem que entender que o tempo pro profissional criativo é um ativo, cara, que, velho, você tem que proteger isso com unhas e dentes, assim, porque é ele que vai determinar a qualidade do que você faz, sabe? É o tempo que vai te deixar incubar uma ideia. É o tempo que, por exemplo, igual você falou, cara, às vezes eu tô numa reunião, eu não consigo criar. Se você tem tempo, cara, você vai numa academia do seu prédio, por exemplo. A gente, né, que mora em São Paulo, por exemplo, morar em prédio é uma realidade muito comum. Então, pô, eu saio, vou dar uma volta na rua, limpei a cabeça, sentei. Ah, nossa, quebrei essa inércia que você falou aí, tipo, a primeira palavra. Ótimo. Se você não tem tempo, literalmente, você vai ter que fazer de qualquer jeito, porque você tem que entregar alguma coisa. Digamos assim, se o seu tempo ele está sempre de rabo preso com alguma questão, você já está fudido. Essa é a grande realidade. Eu, por exemplo, que tenho esse viés mais do design. Cara, eu comecei de um tempo para cá, assim, senti que eu estava tendo muito feedback negativo com algumas criações. Pô, deixa eu passar esse detalhezinho aqui, né, e tudo mais. E aquilo começou a me incomodar. Não é nem por conta de ego mesmo, mas, poxa, cara, realmente era um errinho super simples, assim, como é que eu deixei passar isso? E eu tenho um traqueamento do que eu faço, né? Eu uso aquele app Todoist, acho que você deve conhecer, com certeza, a galera também.
E eu comecei a reparar que, cara, as minhas etapas de revisão, elas estavam sendo todas puladas, sendo jogadas para o dia seguinte, para o dia seguinte, para o dia seguinte. Aí eu parei e pensei, cara, é óbvio que tá tendo esses errinhos, porque eu não tô tendo tempo de revisar as paradas, que é aquele 20 minutos que eu olho a peça e fico, tá, isso aqui ok, 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 posso mandar. Não tinha, era terminar, salvar e enviar. Era isso que eu estava fazendo. Então, de novo, olha aí o papel do tempo num profissional criativo de novo, sabe? Então, eu acho que essa que é a grande questão, assim, sabe? Esses dois pontos. Tomar cuidado com essas perspectivas que a gente coloca para curto prazo e para longo prazo e como a gente lida com isso nesses intervalos, né? Nesses trocar de lente, esse macro e micro, como a gente lida com o tempo. Porque o profissional criativo é foda. Porque ele hype, como a gente bem falou, assim, ele hypa no curto prazo, mas ele se desengaja no longo prazo. E nisso ele fica meio que sabendo, lida muito mal com o ócio e com a pressão. Então são dois demoninhos que ficam ali na sua mente ali o tempo todo, assim. E a realidade é que, tipo assim, a gente tem que saber lidar com isso. Até esse papo do ócio criativo, cara, a gente já falou sobre várias vezes, assim, e eu sinto que eu lido cada vez melhor com isso, assim, sabe? Por exemplo, leitura. Eu enjoo dos livros, essa é a realidade. Eu gosto muito de ler, mas às vezes eu chego numa barriga do livro que eu enjoo. E a minha solução para isso é, cara, é ler vários livros ao mesmo tempo. Então, tipo, eu leio no Kindle, acho que só no Kindle eu tô lendo uns quatro. Tem um que eu leio, cara, só de manhã, um outro à noite. Aí tem o livro físico que é mais técnico, que eu vou grifando e tudo mais. Enfim, eu vou fazendo esse trabalho assim, e blocando e sempre mudando para ter esse estímulo no longo prazo também, sabe? Então, acho que fica um pequeno insight muito legal aí para compartilhar com a galera também. Boa, mano. Tu falou sobre o lance de superestimar, subestimar, e cara, o lance de ter tempo é o que vai te tornar mais produtivo. Sim. Mas não ter tempo é literalmente usar o seu tempo da forma estratégica, né? Com certeza. Porque, por exemplo, se você combinou um prazo curto, o tempo que você tem de pesquisa é pequeno. E às vezes, cara, quanto mais você pesquisa, melhor vai ficar o projeto. Tanto da parte de copy quanto da parte de design também, né? Sim. Imagina que você vai ser uma identidade visual, cara, você tem que pesquisar conceitos. Eu várias vezes acompanhei um amigo meu, o Pedro, criando uma ideia, às vezes, cara, ele ficava viajando no Google, imagens, Uhum. e eu lembro uma vez que ele falou, mano, eu tava aqui no Google, achei uma moeda, o nome da empresa antiga era Moedas, aí ele achou uma moeda, tinha um ganso, aí ele foi pesquisar o significado de ganso, aí não sei o que, mano, quando foi ver, foi um puta conceito foda, que ele só fez porque ele tava viajando na pesquisa. É, O copo, a mesma coisa, cara. sim. E, e tem uma parada, já entrando também um pouco em metodologias, que é o lance de você saber exatamente qual que é o seu gráfico de flow ali, né? Que Uhum. tem um lance do maluco lá, o Mihai, Vicente Mihai, não sei se é assim que fala, que ele falou assim que a zona de performance tá entre o seu nível de habilidade e o nível de desafio que você tá tendo ali. Uhum. Então, quanto maior o desafio, maior o nível de habilidade, você tem que encontrar um ponto que é uma zona de performance ali que Uhum. faz a parada fluir. Então não pode ser muito difícil se você tem uma habilidade pequena, uma habilidade curta. E não pode ser muito fácil se você tem uma habilidade muito grande. Sim. Porque nesse mapa, se é uma coisa muito fácil, você fica entediado, você fica apático. Se é uma Sim. coisa muito difícil, você fica ansioso, você fica preocupado. E a zona de flow tá justamente quando você tá confiante. E aí eu lembro de uma vez que a gente precisava ter uma ideia foda em um dia. Eu Uhum. falei, demorou, deixa comigo. Fiquei confiante, porque eu falei, eu já fiz esse processo outras vezes. Eu já Uhum. sei, a ideia vai vir. E Uhum. aí, a ideia não tinha vindo durante o dia inteiro. Eu falei, relaxa, eu vou dormir, amanhã cedo eu vou acordar mais cedo, vou ler um livro, vou fazer umas pesquisas e vai dar certo. E, cara, dito e feito, eu comecei a ler uns livros de copy, comecei a pegar umas referências, comecei a consumir umas peças,
E aí eu tive a ideia de entrar na Amazon e ficar vendo capa de livro da área. E aí teve uma ideia lá que, tipo, era uma ideia boa, de uma capa Uhum. de livro. Eu basicamente roubei a ideia e falei, e que tal se a gente fazer isso assim? E aí fiz um subtítulo diferente. Os caras acharam foda, a gente trabalha no título ali pela manhã, na tarde, na mesma tarde daquele dia a ideia estava pronta. Então entra de você repetir várias vezes esse mesmo processo para você conseguir não ficar nem preocupado, nem ansioso, nem muito entediado, nem muito apático, porque você está conseguindo entender essa zona de performance, né? Então, estar consciente disso faz diferença. E ter tempo para isso é fundamental, é essencial. Por via de regra mesmo, todo lugar que eu pesquisei sobre performance, todo mundo vai falar que você precisa dormir bem, que você precisa comer bem, que você precisa se exercitar. Uhum. E às vezes, quando você tá pegando muito projeto, que é natural, às vezes você tá pegando um projeto pra pegar mais grana, pagar umas Uhum. dívidas, comprar umas paradas novas pra você, sair, viajar, sei lá o quê. Você às vezes acha que, porra, não consigo treinar pela manhã. Tô sempre trabalhando de manhã, já logo cedo. Não consigo treinar à tarde, porque sempre tem reunião. Não consigo treinar à noite, porque eu já tô cansado. E a verdade é que sempre dá pra você treinar. Porque o benefício de você ir pra uma academia, de você deitar na cama mais cedo, de você se alimentar bem, vai vir quando você sentar pra trabalhar. Sim. Que a produtividade não é sobre executar mais coisas. É sobre você fazer mais no tempo que você estiver colocando atenção. Eu nunca esqueci isso, velho. Se Uhum. você leva, normalmente, 10 horas para executar um projeto, produtividade significa que você pode fazer isso em 3 horas, em 4 horas, o mesmo projeto. Uhum. Por quê? Porque você teve tempo para dormir bem, você teve tempo para ir para academia, você teve tempo para se alimentar bem. Sim. Automaticamente, você precisou de menos tempo para executar a parada. Uhum. Então, a produtividade não está só na prática da parada, e sim nas várias outras coisas que você implementa estrategicamente para sua mente estar mais afiada, para você estar com uma concentração maior. Eu acho que o grande desafio que eu tenho e sempre vou ter é a concentração, velho. Entrar no Instagram tipo, rouba 10 minutos a cada entrada. Às vezes, se eu entrar no explorar, às vezes eu fico meia hora. É um grande ladrão de tempo aquela parada, né? Se você for parar pra pensar, né? Ah, e qualquer outra plataforma hoje em dia, Sim. eles estão Elas estão cada vez competindo mais por ela. viciantes, inclusive, né? E às vezes também, cara, aplicativo de comunicação. Se Uhum. você tá querendo conversar com a pessoa, responde ela toda hora. Às vezes você não tá trabalhando, velho. Você tá literalmente trocando ideia. Às vezes tá resolvendo problemas, ok. Uhum. Mas se você é um cara criativo, como é que você vai entrar no flow se você tá sempre respondendo mensagem, tá sempre entrando no Instagram, tá sempre fazendo story? Sim. Cara, não rola. Não rola o flow. É. Então, ter consciência disso e entender que ir para a academia, comer bem, dormir bem, não Sim. vai fazer com que você tenha menos horas no dia, vai fazer com que você não precise de mais horas Pois é. para executar um projeto, faz toda a diferença. É Cara, essa confiança em si mesmo e em que você literalmente vai performar melhor por estar fazendo isso, que faz a diferença. Agora, sim. quando você encara a parada com tipo assim, cara, vou ter que gastar 2 horas para ir para academia, vou ter que gastar 1 hora cozinhando, vou ter que. Você começa a achar que tá perdendo horas de trabalho, aí que você se fode, porque você nunca vai chegar a fazer mais em menos tempo, porque você tá achando que precisa de mais tempo Sim. para fazer tudo que você precisa entregar. Na cara, com certeza. E o mais legal, assim, de ouvir você falando, puta, fazia tempo que eu não lembrava disso, assim. É um conceito que literalmente mudou a minha vida, cara. Tipo, mudou a minha vida e eu estou aqui por conta disso. Esse projeto só existe por conta disso. Que é essa questão que você falou de roubar ideias, né? Tem até um livro que chama O Roube como um Artista. Não sei se você já leu. É um livro pequenininho, preto, assim, bem... Já li esse Ele é um também. quadradinho, assim, que o autor fala assim, cara, se você rouba a ideia de alguém, é plágio. E se você rouba de 1.000 pessoas, é referência. Cara, isso, assim, mudou a minha vida por completo, assim. Justamente, a minha ideia do Insight Box vem daí. É até um assunto que eu e o Diegão, respeitosamente, a gente já divergiu várias vezes discutindo sobre isso. Que eu não acredito muito na ideia de pensar fora da caixa.
e sim sobre a ideia de você ter uma caixa cada vez maior, com mais referências, com mais coisas que você pode incubar e cruzar. Porque, cara, é justamente sobre isso, assim, ter boas ideias não é um milagre, sabe? Não é uma benção divina. E também não é só um método mega que você pode aplicar e vai criar uma ideia. Você precisa de ter. Cara, a realidade é essa: você precisa ter muitos inputs, muitas ideias num lugar seguro. Ideias, um ambiente que proporcione esses conceitos todos se cruzarem, sabe? E durante o tempo, né, como eu bem falei no episódio anterior, que eu fui tendo pistas do meu talento e as pessoas foram me dando esses inputs, né? Nossa, cara, você tem ideias muito rápido. Eu falo assim, nossa, mas eu tô escutando isso com frequência e o que será que eu faço, né? Qual que é a minha diferença? Eu percebi que eu fazia isso. Assim, cara, eu tenho a minha grande caixa de ideias. Então, assim, eu tenho, digamos assim, meio que um segundo cérebro visual em outros lugares que eu vou jogando esses lugares, esses inputs. E na hora de que, digamos assim, que o desafio ele se torna tangível para mim, eu só busco isso e falo assim, essa informação com essa informação, com aquela outra informação, não digo dão uma resposta, mas pelo menos formam uma hipótese. E isso acontece muito rápido, porque eu tenho da onde buscar, sabe? Tipo assim, eu enfio a mão ali, tipo assim, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e, digamos assim, consigo tangibilizar isso. E para fechar, isso vai com o terceiro o conceito que você falou, dessa questão de que, cara, nós não somos máquinas, entendeu? Nós somos seres humanos. Então, assim, nós temos dias ruins, nós temos fases que nós temos mais energia e fases que nós temos menos energia. E entender isso faz parte desse processo. E nesse caso, por isso que eu vejo que o meu Insight Box, o Insight Box do Bruno, ele se torna muito eficiente por conta disso. Porque numa linha regular, eu estou sempre colocando inputs dentro da minha caixa. Em momentos bons, eu coloco muito mais ideias, o que logo, em momentos ruins, quando eu estou mais devagar, quando eu não consigo fazer as coisas direito, eu tenho um volume muito grande acumulado. Então, eu mesmo criei um próprio sistema que me ajuda nos momentos ruins. Então, assim, pô, tô numa baixa, nossa, tá tendo dificuldade de pensar. Deixa eu jogar um pouco mais seguro, entre aspas, e pegar aqui umas ideias que estão um pouco mais prontas. Porém, essas ideias um pouco mais prontas, perto da galera, sabe, que tá, né, com uma caixa menor, com menos coisas, vai ser algo acima da média já. E isso, no longo prazo, é bom para mim. Então, o meu conceito de Insight Box veio daí. E veio muito alinhado com o que você falou aí sobre todo esse contexto, sabe, de procurar referência, isso ser um exercício regular, e isso estar alinhado com o seu corpo, porque nós moramos nele, né? Nós não somos máquinas, é um algoritmo que fica. Cara, eu lembrei de uma parada que rolava muito numa das empresas que eu trabalhei, que era tem uma relação direta com o Insight Box, que é o lance do repertório. É sempre que a gente conversava sobre... A empresa era focada em sucesso e experiência do cliente. Uhum. E eles falavam que pra gente conseguir encantar, a gente precisava de repertório. Ou seja, vários cases pra gente falar, porra, esse aqui encaixa, esse aqui não encaixa. Exatamente. Esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Esse aqui é simples, serve pra qualquer pessoa. Esse daqui, cara, é só pra uma pessoa específica, porque ela gosta, ela provavelmente gosta, a gente conseguiu coletar essa informação, etc, etc. Então, repertório pra mim é isso. E acho que uma das principais pessoas que eu estudei, que falava muito sobre criatividade, foi acho que o Murilo Gun. Ele falava sobre a importância de você divergir, ou seja, diversificar a parada. Ele falou assim, cara, por que eu vou ler sempre a mesma revista? Revista, sei lá, da Veja, não sei. Uhum. Vou ler Capricho. De repente, ali naquela porra daquela revista, que eu tenho um Uhum. puta preconceito, vai vir uma ideia foda pro público que eu vou trabalhar, tá ligado? Então, às vezes, você literalmente viajar, tipo, meu, vou ler o rótulo de sabonete e vou ver o que tá escrito ali. Sim. E eu, depois que eu comecei a trabalhar como copy, né, eu vejo o mundo como uma grande biblioteca. Porque se você parar para pensar, ações de marketing estão em todos os lugares. Uhum. Né? Hoje em dia eu tava voltando do metrô, e olha a ideia que os caras tiveram. Colocar o nome de uma marca do lado do nome da estação.
E aí, tava passando pela estação Saúde do metrô aqui em São Paulo, e Uhum. aí colocaram lá, Ultrafarma, Saúde e É. Ultrafarma. Eu falei, Filho porra, da puta, né? foi foi uma ideia genial, porque as pessoas que passam por aquela linha, provavelmente elas passam o dia inteiro. E toda Uhum. vez que chega na estação, elas escutam não só o nome da estação, mas também o nome da marca. E Sim. às vezes o cara paga um pouquinho mais para Uhum. ter um pequeno merchan ali, tipo, então é outra forma, tipo, máximo qualquer medicamento que você quiser pelo menor preço, blá blá blá, Uhum. posicionamento deles. Teve um outro dia também que, cara, eu tava no mercado, aí tava olhando lá um produto que era como se fosse um crepe assim, né? Uhum. E o nome do produto era Rap 10, o número 10. Uhum. Aí todo o branding era tipo assim, é muito rapidinho, você coloca aqui e já tá pronto. E cara, toda a comunicação, falei, olha isso, velho. Foda, referência, repertório. Então, às vezes, quando você olha o mundo por uma outra ótica, de que tudo pode ser um repertório, às vezes você tá o tempo todo gerando input. Ontem, eu faço isso às vezes sem anotar, mas ontem um carinha meu executou na prática uma coisa que eu já queria fazer, que é tipo assim, quando eu vou consumir entretenimento, eu não tô consumindo entretenimento, eu tô Uhum. analisando o roteiro. Sim. Como é que ele introduziu? Como é que ele puxou esse gancho? Como é que ele finalizou? Olha essa antecipação. Eu assisti uma série da Netflix chamada Capitões. E todo final de episódio tinha uma antecipação que era impossível você terminar o episódio e desligar a televisão. Você queria ir pro próximo, cara. E esse é o amarramento perfeito para uma pessoa maratonar uma série. No Com finalzinho do certeza. episódio, coloca ali uma antecipação. Só joga, né? E, cara, quando eu fui ver a porra dos diretores, era o David Finch, que é um cara boladaço aí, fez um dos maiores filmes que eu já vi, principalmente o Clube da Luta, que eu acho que é um dos meus favoritos. E isso é técnica, tá ligado? Isso é repertório, isso é Sim. método. Tanto na parte de execução, mas eu imagino que esse cara, por estar fazendo há tantos anos, ele criou a própria metodologia dele de criação. E aí que entra o lance de você também estar atento para fazer as combinações certas e ver o que funciona para você, tá ligado? Cara, com certeza. Inclusive, até já encaminhando aqui para o final do episódio, onde a gente encerra com um insight do dia, né? Eu acho que o meu insight de hoje, sabiamente aproveitando o gancho que você acabou de criar para mim aqui, seria, cara, um profissional criativo experiente e eficiente. Ele primeiro sabe reconhecer os princípios, que, cara, é tudo aquilo que ou não muda ou muda pouco, sabe? Numa janela menor de tempo. E sabe criar sistemas onde ele consiga adaptar o contexto, os conceitos que são imutáveis dentro daquele desafio. Então, olha tudo que você falou. Cara, do metrô, a ideia das questões. Cara, tudo isso, o cara, são conceitos simples de chamar atenção, de modular ambiente, são princípios, cara. Só que ele soube adaptar aquilo para aquele desafio. Então, acho que o meu insight seria sobre isso, assim, sabe? Tentar, cara, descobrir o maior número de princípios que você possa, sabe, definir, tanto de vida quanto de trabalho, do seu segmento, sabe? Tentar descobrir quais são essas regras que mudam um pouco e sempre voltar para eles, para esses princípios, dentro do desafio que você está fazendo naquele momento. Cara, como eu vou aplicar esse princípio nesse desafio aqui? Porque fazendo isso, meio que o seu processo criativo, ele nunca está no zero, ele nunca está numa inércia parada, ele está sempre no nível 2 ou 3 ali. Está sempre meio que flutuando, mas nunca tão para baixo. Ele está sempre numa frequência um pouquinho menor, mas ele está ali naquela meiuca, sabe? Porque, cara, eu acho que esse é o grande lance, você saber gerenciar tudo isso e saber conhecer as melhores rotas que são para você, como você bem falou, cara, como eu vou pegar algo imutável, pegar, somar com o que eu sei, que é a minha individualidade, dentro desse conceito que é esse desafio. Para mim, um insight muito grande que eu demorei de novo para aprender, assim, somando tudo isso, é como não voltar sempre para estacar zero. E a partir disso, eu percebo muito que é entendendo os princípios, tanto de vida, que envolve tudo isso que você falou, cara, comer bem, dormir bem, rotina,
e os princípios de trabalho, que é como aquele nicho funciona, como chamar a atenção, blá, blá, blá. São tudo... Existe uma base que tende a ser um pouco mais fixa, que você pode se apoiar nela para não voltar da estaca zero, sabe? Acho que o meu insight do dia é esse. Boa, mano. Acho que uma coisa que eu acabei não comentando, mas que fez diferença e ainda faz toda vez que eu aplico, é encontrar uma metodologia de gestão de tarefas, cara. Tipo, Sim, profissional criativo tem muita dificuldade em priorizar, sim, em entender o que que é imediato, o que que é mais para frente, com certeza. entender às vezes quantas demandas você consegue executar no dia, né? E às vezes você encontrar uma metodologia de gestão, pode ser, cara, do teu parceiro que tá aí do lado, às vezes ele criou uma metodologia, que eu vejo o caso do Brunão, ele faz isso muito bem hoje em dia, mas tem outras que já são consolidadas, né? Tem o GTD, tem o Sim, ZTD, cara, tem o Scrum, tem o Sprint, tudo isso pode ser extremamente útil para com que você não se mate de trabalhar em dias que você realmente está produtivo e você também não fique extremamente procrastinador e ansioso nos dias que você não está, porque é muito mais importante ter a constância de estar executando umas pequenas coisas em cada dia uhum, do que você ter grandes momentos de intensidade, né? Eu vi uma imagem recentemente sobre a constância, que é pequenos avanços, e a intensidade, que às vezes você, porra, fiz 10 tasks na segunda, 2 na terça, uma na quarta, nenhuma na quinta, na sexta fez uma. Era melhor você ter feito 3 a cada dia, que você teria executado mais uhum, no final da semana, sabe? sim, Então, ter essa noção de longo prazo, às vezes, visualizar do macro, sabe? Acho que uma das coisas que mais vai deixar você estratégico é olhar de ponta a ponta o que vai acontecer. Não só na sua vida, mas no projeto, cara, na sua próxima campanha, na sua próxima execução. Estar atento a tudo isso é fundamental para você ser mais produtivo. Como a gente falou, precisa de método, precisa de sistema e precisa seguir os processos. Uma das coisas que mais fez sentido para mim, olhando para minha própria vida, foi que a primeira vez que eu fui construir um conceito de campanha, eu nem sabia o que estava fazendo, mas eu fiz. sim, Quando eu tinha feito umas 10 vezes e passou uns 6 meses depois, eu falei, caralho, olha como esses pontos se conectam fácil. Olha como essa ideia surge natural. Olha como algo já está meio pronto, eu já estou só mastigando para entregar. Você começa a fazer sentido na medida que você vai repetindo o processo. sim, Isso não é só para o trabalho criativo, também é para a vida, né? Eu comecei a correr, eu achava que era só correr. Depois de passar 3, 4 meses correndo, lesionando o corpo, eu falei, cara, tem que alongar. Depois que eu comecei a alongar e ainda assim não estava correndo tão bem, tem que aquecer. Depois que eu falei, pô, e agora? Exercício educativo. E uhum, agora? Tem que variar, não é só corrida, tem que, porra, tem que treinar a velocidade, tem que treinar a força, tem que uhum, fazer fortalecimento. E aí você vai encaixando na medida que você vai repetindo o processo e vai entendendo a necessidade daquilo, né? Então eu imagino que, pô, começa pequeno, começa tentando pelo menos organizar a tua vida, que às vezes profissional criativo tem essa dificuldade, eu sempre tive essa dificuldade, não, e com é por isso que certeza, eu fui muito atrás do tema produtividade e organização. E na medida que você for, porra, voltou pra academia, passou um mês, agora você já quer fazer uma dieta, passou 3 meses, agora você já quer, pô, ver por que que você não tá dormindo bem. E aí você vai melhorando aos poucos, cara. Mesma coisa do trabalho. Você, pô, quer iniciar na área de copy, ou já tá na área de copy e quer ir pro próximo nível, você pega um livro, você pega uma formação, você repete o processo, até que uma hora as coisas começam a fazer sentido e naturalmente vai surgindo novos desafios para você continuar se mantendo em uma escala de evolução. Então, eu queria só trazer esse ponto para fechar como um insight. Encontre também uma metodologia de gestão, entenda que você vai precisar de tempo, e se você fizer um pouquinho a cada dia, né, fazendo as contas aí de, sei lá, 3 tarefas por dia do seu trabalho, no final do ano é mais de 1.200. Cara, o que que você faz com 1.200 tarefas, tá ligado? E entender que às vezes é tipo, uma tarefa vai levar muito mais tempo do que outra. Então você sim, tem como balancear uma parada com a outra, colocar uma simplesinha que vai demorar 5 minutos e uma que vai demorar 6 horas, para você também entender que
pequenas coisinhas também é importante. Por exemplo, a revisão. Cara, é importante colocar a revisão como task, por mais que você, às vezes, não esqueça disso, é uma tarefa. E tem Sim, coisas que você, às vezes, não coloca como tarefa, mas deveria. Nem que seja uma né, uma subtarefa. sim. Deveria, porque você começa a mapear teu processo, cara. E mapear o processo, às vezes, em um dia ruim, é extremamente importante para você conseguir entregar. Então, eu trouxe um pouco mais de contexto aí para essa fala final, só para bater nesse tema que eu acho que é super importante. Ah, com certeza. Mas é isso aí, galera. Esse é o Insight Box de hoje sobre produtividade. Espero de verdade que tudo que a gente falou aqui ajude vocês de alguma forma. De verdade, além de fé, eu tenho uma intuição muito grande que diz que vai ajudar. E se vocês querem que a gente continue falando sobre esse tema, o Diegão falou muito aí sobre métodos, sobre tudo, inclusive métodos que nós mesmos assim trocamos muita ideia, trocamos muito figurinha sobre isso, desenvolvemos, né? Otimizamos o método um do outro. Se vocês quiserem que a gente faça um segundo episódio, de verdade, deixa aqui nos comentários, falem com a gente também nas nossas redes, enfim. Levantem esse assunto que, cara, é sempre um prazer falar sobre isso. A gente já fala isso nos bastidores e falar isso gravado, podendo compartilhar, é ainda melhor. Beleza? E, Diegão, mais uma vez, cara, muito obrigado por estar aqui comigo. Cara, é sempre um prazer inacreditável trocar ideia com você e ainda mais, tipo, ver que você tá, cara, sempre aqui junto comigo, trocando ideia, participando, cara, tanto do Insight Box, né, e aqui no Spotify, no YouTube, quanto do Brainstorm também e outras questões, cara, é um prazer sempre enorme compartilhar tudo com você e, de verdade, espero que você esteja sempre e em muitos outros episódios também, cara, muito obrigado. Ah, Brunão, eu que agradeço aí a participação, o convite mais uma vez. Para mim, isso daqui é prazeroso, né? É praticamente um hobby, como eu falei no nosso último episódio. Eu vou adorar estar sempre presente, me convide sempre. E agradeço também a galera que está ouvindo aí, a galera que ficou até o final. Se quiser trocar uma ideia, pode me chamar lá. O Brunão vai colocar minhas redes aí na Com descrição certeza. ou na edição do podcast. Não sei como é que vai ficar isso daí. Isso aí. Mas pode me procurar lá, uma nota em branco, no Instagram, no LinkedIn tá Diego Rocha também. E é isso, gente. Se precisar de um novo episódio sobre isso, pode me convidar que vai ser um prazer falar sobre esse tema. Com certeza. É isso aí, galera. O Diegão, cada vez mais cadeira cativa aqui no Insight Box, hein? O cara vai estar tá cadeira com o nome dele daqui a pouco já. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Vamos que vamos. E é isso aí. Grande abraço para todos. Valeu! Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais.